Contar a história de Bahia e Botafogo não é difícil. Contar o contexto que levou a contar essa história é que é complicado. O atual campeão da Libertadores, o atual campeão brasileiro, mas um time que estava com vários desfalques, um time que estava mexido e que perdeu peças para o ano de 2025. Bahia e Botafogo foi um jogo muito bom, um jogo grande por parte do Tricolor de Aço. Mas tão importante quanto esse jogo é a gente entender que o Bahia fez o seu jogo, fez o seu papel, fez a sua parte. Marcos Felipe fez um jogo gigante. Marcos Felipe fez um jogo que de fato justificou tirar a desconfiança do torcedor. Um jogo que deu ao Marcos Felipe talvez a redenção. Duas grandes defesas, duas bolas cruciais, fora as suas intervenções. Eric toma um cartão amarelo. É verdade, tomou um cartão. Mas depois do cartão, jogou uma bola tão grande, mas tão grande, que o cartão que ele tomou não fez nenhum efeito para o seu jogo. Atacou, tentou ser um lateral eficaz, tentou apoiar e fez um jogo maiúsculo. Tão importante quanto isso foi a sua serenidade, foi a sua paz de espírito para fazer com que o seu jogo e o cartão não atrapalhassem os demais companheiros, evitando que ele fosse para uma dividida ou um lance mais contundente. Davi Duarte e Ramos Mingo. Que partida dessa dupla de zagueiros do Sport Clube Bahia. Que partida desses jogadores que vestiram e defenderam o sistema defensivo tricolor. Monstros. Mingo, monstro. David Duarte, em um jogo fantástico. Absolutamente fantástico. Um jogo absurdo dessa dupla. E aí, mantendo o nível de um jogo absurdo, mantendo o nível de um jogo onde você precisava entender como deveria jogar, veio o Luciano Juba, que fecha o sistema defensivo, que apoia o sistema ofensivo, que ajuda na construção por dentro, que ajuda atacando por fora, que faz boas transições com o Eric Pulga e que faz o seu papel. Bahia teve um sistema defensivo eficaz, teve um sistema defensivo que cumpriu muito bem o seu papel. O que se espera do Bahia? 5 jogos sem levar gols. O que se espera do Bahia é um grande jogo a partir do que ele se propõe a fazer. E o meio de campo? Caio Alexandre, Everton Ribeiro e o Jean Lucas, jogadores fantásticos, jogadores que fizeram simplesmente um jogo que fez com que o torcedor se sentisse muito mais do que só um mero espectador, um torcedor que veio comemorar um triunfo do esquadrão. O meio-campo que veste a camisa, o meio-campo que faz a diferença, o meio-campo que faz o seu time jogar. Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas deram o tom do meio de campo tricolor. E importante, o ataque. Cauli fez o gol do triunfo, em uma bela, em uma jogada monstruosa do Eric Pulga. Cauli, ao lado do Eric Pulga, jogaram muita bola, fizeram a diferença a favor da equipe do Bahia. Quem não esteve tão bem, mas ainda assim lutou, brigou, quis jogar, foi o Lúcio Rodrigues. E aí, a gente para no Lúcio para dizer, torcedor, ele não jogou bem. Torcedor, ele não foi o Lúcio que a gente quer. Mas torcedor, ele lutou, ele brigou, ele quis jogar. Ora,
Tem que ser punido? Claro, foi substituído. Mas não tem que ser lançado aos leões. Tem que ter cuidado. É um patrimônio do clube. É um jogador que simplesmente fez o que lhe pediram e tentou jogar. Errou, perdeu, desperdiçou. Mas tentou fazer o seu papel. Aí vem as trocas do técnico Rogério Ceni. Trocas até muito mais embasadas pelo cansaço, embasadas pelo que ele entendia que deveria poupar de jogadores que já estavam naquele momento na partida com um déficit físico muito grande, mas principalmente jogadores com os quais ele quer contar no jogo da próxima quarta-feira. Jogadores que são importantíssimos. E aí ele tira 3 de vez. Caio Alexandre, que já tinha um cartão amarelo, Everton Ribeiro, que já estava extenuado, e o Lúcio Rodrigues, que não estava bem. E aí ele promove as entradas do jogador Acevedo, promove a entrada do William José e promove a entrada do Ademir. O time continua contundente, com força defensiva, arma um tripé onde ele tem o apoio desses jogadores e mais à frente, em mais uma sacada da percepção de esforço e desgaste do elenco, ele tira o Cauli e traz o Michel Araújo. Ora, Michel Araújo, tão contestado por muitos, entrou fazendo a função do lado direito, fazendo o jogo apoiado com o Eric e tentando municiar o Ademir. Mas logo depois, ele percebe que é necessário fazer mais uma troca e nesta troca que ele faz, ele acaba tirando também, trazendo o Gabriel Xavier para o jogo. E no que traz o Gabriel Xavier, ele faz com que o time possa ter uma força e aí o Bahia começa. Empilha algumas chances, tem 2 lances polêmicos, mas a bola do John não era para vermelho, amarelo, e na falta bate na trave e não passa da linha. O Bahia foi um time aguerrido, foi um time guerreiro, foi um time que quis o resultado o tempo todo. Nenhum jogador deixou de brigar, nenhum jogador deixou de querer um resultado positivo. E aí, pasme, torcedor, o Bahia chega ao 5º triunfo consecutivo e ao 5º 1-0. Torcedor que tem brincado nas redes, dizendo que a cota do Bahia é de 1 gol, essa cota foi repetida, essa cota foi mantida. Mas tão importante quanto essa cota de 1 gol, é um sistema defensivo eficaz, é um sistema defensivo seguro, é um sistema defensivo que não tem passado recibo de que vai dar sustos, de que vai dar chabu, que não vai conseguir entregar o resultado. Para quem reclamou do sistema defensivo do Bahia o ano passado, é o 5º jogo que o time não toma e marca. É o 5º jogo que o Bahia vence o seu adversário. É a 3ª competição onde o Bahia mostra que chegou para competir, que chegou para disputar. O Bahia soma 12 pontos. O Bahia alcança mais uma etapa na tábua de classificação. E agora, em pleno sábado, é tempo de descansar. É tempo de parar, retomar a respiração, soltar o grito, bora Bahia, minha porreta, e comemorar os 3 pontos. Mas pouco tempo tem o Bahia para comemorar, porque na quarta-feira, 19 horas, esse mesmo campo, esse mesmo estádio, será palco de mais uma batalha, desta feita pela manutenção da liderança no Grupo da Morte. Grupo da Morte, onde o Bahia tem sido coveiro. E agora é a hora do Bahia mostrar que, além de coveiro, é o favorito a ganhar o primeiro lugar, vencendo o jogo da quarta-feira. Recuperar peças, descansar, estar bem, focado, ligado, essa é a chave para vencer
Mais uma partida.